E com relação ao Bolsonaro, o que você vê então? Tá tendo essa polêmica, tornozeleira eletrônica, você vê que ele Sim. vai ser preso, você vê que... Cara, o Bolsonaro é o seguinte, velho. O Bolsonaro é um cara que... eu quero combater o PT, só que o Bolsonaro não é a ferramenta correta para combater o PT. E aí, mais do que isso, ele se tornou uma ferramenta criminosa do que diz ser o combate ao PT. E aí ele começou a bater de frente com o Alexandre de Moraes, que é um cara que eu também quero bater de frente. Só que a ferramenta Bolsonaro não é a ferramenta para se bater de frente com o Alexandre de Moraes. Então, esse processo é um processo que está tudo errado. O governo do PT, que é o governo que ganhou a última eleição, está errado. Eu quero combater esse governo. Mas eu também quero combater o Bolsonaro, que tem todo um golpe de Estado, isso é errado. Mas deve vir o Alexandre de Moraes e extrapola completamente as suas prerrogativas legais, de forma autoritária, age como um ditador, mete os pés pelas mãos, manda por tornozeleira, manda não dar entrevista. Aí isso também tá errado. Então tá tudo errado, velho. Então tá tudo errado. Então não dá pra me colocar numa caixa. Eu quero combater o PT. Ah, então eu sou bolsonarista. Não, o Bolsonaro tá errado. Ah, então você concorda com o que o Alexandre de Moraes tá fazendo? Não, eu sou contra o que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Ah, então você é a favor do Bolsonaro? Não, eu sou contra o Bolsonaro. Ah, então você é petista? Não, não sou também. Então, a minha opinião é a mais difícil de todas, porque eu sou contra o PT, contra o Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes. É o que o Igor postou no Instagram dele, né? Do MBL com a arma apontada. Ah, tá. Sim. Tem um... Já viu essa figurinha aí? Não, Tem... não. O que é? O MBL apontar pra todo mundo? Tem o... o bolsonarista falando que o petista e o MBL são iguais, o MBL falando que o petista e o bolsonarista são iguais, enfim, os três apontando, né? Isso aí novamente, ela é uma simplificação muito imprecisa da realidade. Quando as pessoas falam assim, mas você realmente acha que o PT e o Bolsonaro são iguais? Vamos lá. É o que eu sempre falo. Se eu meter fogo em você vai morrer queimado. Se eu te jogar numa piscina e deixar a sua cabeça pra baixo, você vai morrer afogado. É igual? Não, não é igual. Só que em ambos os casos você morreu. Então, beleza. Pelo Lula, a gente vai ser fudido à esquerda. Pelo Bolsonaro, a gente vai ser fudido à direita. Então, em ambos os casos, nós estamos mal. E isso é igual. E aí você vê que, tipo assim, pelo histórico que o MBL construiu a partir de então, porque eu sei que 2022 foi um banho de água fria, né? Eu acho que não só no MBL, mas toda a direita, né? Tipo, eu acho que, até pra mim, na época, eu levava muito a sério esse negócio de, os caras que não usam o fundão. Sempre valorizei muito isso. E aí a gente viu que, pelo menos eu percebi que eu valorizava isso, mas no Brasil ninguém ligava pra isso, sabe? Infelizmente. E 2022 isso ficou muito claro, né? E aí, em várias conversas, algumas pessoas até já falaram, eu acho que hoje em dia o MBL até se arrepende de ter feito uma ruptura lá atrás com o bolsonarismo, porque hoje eles poderiam estar numa situação muito melhor e uma vez que o bolsonarismo está diminuindo como movimento, o MBL poderia prosperar nesse vácuo de poder aí da direita, né? Fazendo assim, em retrospectiva ali de 2018 para cá, o que você vê como autocrítica, assim, ou você acha que todas as decisões do MBL foram corretas? É que são dois assuntos diferentes, né? O primeiro assunto, vou falar do bolsonarismo que é mais fácil, que é o seguinte. Se a gente tivesse se mantido bolsonarista, hoje, a gente estaria bem. A gente, em termos mercadológicos, a gente teria os nossos likes, os nossos votos, o dinheiro que vem com isso. Só que a gente estaria mal porque a gente ia ali em casa, ia se olhar no espelho e ia falar, eu sou um bosta. Então a gente optou por não fazer isso, o que foi mercadologicamente uma decisão sem sentido, né? Porque você só derrete. A gente cara, hoje tudo bem, falar mal do Bolsonaro, beleza. Em 2019, quando a gente falou, cara, eu reagi na live hoje, isso, inclusive. Acho que até pra deixar pra galera a par, o que você vê que foram pontos que o Bolsonaro tomou de decisão que eles perderam esse apoio com vocês? É que assim, vamos lá. Não é que o Bolsonaro errou. Deixa eu só fechar o ciclo da decisão mercadológica e aí eu vou pôr, só porque uma coisa liga na outra. Então, tecnicamente, se eu fosse pensar em dinheiro, influência, like, voto, não faz sentido você bater no Bolsonaro. Então, por que a gente bate no Bolsonaro e a gente bateu lá atrás e a gente... Não é que a gente fala, acho que você errou aqui. Não, cara, você é um traidor, ladrão, você tem que estar preso. Porque a gente entendeu que era o certo a ser feito e o certo a ser feito ia ser caro, mas era o preço que a gente queria pagar. Então, beleza. Mercadologicamente, isso depois se mostrou uma decisão acertada. Porque hoje a gente tá grande batendo no Bolsonaro. O que é o melhor dos mundos. Porque eu sou o que eu verdadeiramente sou, eu defendo o que eu realmente acredito, e eu estou fazendo com que as pessoas acordem para uma coisa que é verdadeiramente boa e estou crescendo com isso. Então, hoje, depois de todos esses anos, isso faz sentido. Saindo da parte mercadológica e trazendo para a parte do que o Bolsonaro fez. Não é que o Bolsonaro ele queria fazer uma coisa, mas ele errou, ele se atrapalhou. Não, ele nunca teve a intenção de fazer. Então, o Bolsonaro ele ganhou a eleição com o discurso de fazer basicamente duas coisas. Uma economia de mercado e prosperar o Brasil através do liberalismo, não de forma ideológica, mas de forma prática, e combater corrupto, né?
E ele traiu a gente. Ele nunca teve a intenção de fazer isso. Quando você pega um Bolsonaro que indicou o Cássio Nunes a favor do inquérito das fake news, que inclusive está prendendo o Bolsonaro, a favor de devolver os direitos políticos do Lula, como ele declarou e fez, né? A favor de anular as provas da Lava Jato, como ele falou e fez, né? E ele colocando o cara, sabendo disso, não se trata mais de um erro honesto. Se trata de um erro de intenção. Quando ele coloca na PGR um petista que não processa nenhum corrupto e depois renova a indicação desse cara, porque foram 2 vezes que ele foi indicado, não é mais um erro de caminho. Puta, eu fui tentar e não consegui. É um erro de intenção. Quando ele acaba com o pacote anticrime do Moro e transforma em juiz de garantias e transforma em limitação de delação premiada, é um erro de intenção. Quando esse cara, ele libera um monte de emendas, recorde, orçamento secreto para Centrão, quando ele aumenta o fundo eleitoral 2 vezes, é erro de intenção. Então esse cara é um traidor. Então não é que, puta, eu apoio ele, mas ele errou aqui. Não, 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 entendi, você me traiu, você é um traidor. Você é um cara que entrou na minha casa falando que você é policial e na verdade você está me roubando. Você é pior do que o próprio ladrão, porque você é um ladrão vestido de policial. Então, essa foi a nossa percepção. E aí, só para desaguar no assunto do fundão, eu não me arrependo de ter falado tão mal contra o fundão. Sou contra o fundão, mas infelizmente isso não deu o resultado esperado. 2022, como você mesmo falou, os políticos que pegaram fundão, principalmente os bolsonaristas, ampliaram suas votações. E os políticos que não pegaram fundão diminuíram suas votações. Então, para nós foi um banho de água fria muito claro. Vocês querem ganhar a eleição, vocês querem ficar no discurso. Porque eu, no discurso antifundão em São Paulo, eu me elejo sem fundão. O Kim também. E beleza, eu posso ficar o resto da minha vida me elegendo assim, o Kim assim, o Guto assim, a Amanda assim. O problema é, eu não quero isso. Eu quero formar uma bancada de deputados federais, eu quero formar pelo menos 3 ou 4 senadores para começar a criar um movimento no Senado e um dia, quem sabe, chegar na presidência da República. E isso faz com que a gente tenha que eleger pessoas onde sem fundão você não elege. Se eu quiser eleger um deputado no Pernambuco, como é que eu faço sem fundão? Não faz. No Amapá, não faz. No Tocantins, não faz. No Pará, não faz. Você não faz. Você precisa de fundo eleitoral. Então, a gente tinha uma opção muito clara. Ou você continua no discurso bonito e continua ganhando a eleição em São Paulo e tá tudo certo, ou você encara mais uma vez um discurso difícil, fala, meu irmão, precisamos ao fundo, e elege bancada, que é o que a gente vai fazer. Perguntamos para os militantes. E aí, gente, o que a gente faz? E a militância falou, vocês têm que usar. Porque se vocês não usarem, o inimigo vai usar contra vocês. Então usa logo. Eu já tô pagando imposto, cara. O fundo já tá lá. Usa essa porra. Que aí pelo menos não dou pra você. E beleza. E isso é uma outra ilusão também, achar que você consegue doação para não consegue. Aqui em São Paulo eu consigo. O Kim consegue, a Amanda consegue. Guto, beleza. Quero eleger um deputado no Rio Grande do Norte. O Faustino foi fazer campanha para vereador. Ele não conseguiu nem 10 mil reais de doação. Ah, o grande empresário vai doar, o povo vai doar. Não vai, cara. Não vai. Então tem que pegar o fundo que você tira do seu inimigo, chega lá e a partir de que você chega lá, você acaba com ele. Como fez o Milei, como fez o Bukele em El Salvador. Você usa a ferramenta para acabar com ela, né? Foi uma visão que a gente teve que consertar ao longo da trajetória. Dá um trabalho do caramba fazer isso, mas a gente é especialista em pegar coisas trabalhosas e fazer porque é o certo a ser feito. Mas isso aí nos bastidores, assim, tipo, deve ter tido uma briga muito grande, não? Porque no debate lá da prefeitura, né, tava você com a Joyce, eu acho, Sim. Que aí você tem um discurso até famoso lá, sim, falando sobre do estilingue a o canhão. Pois é. E aí, tipo assim, eu acho que, pelo menos, acho que vocês foram os últimos, porque sim, antes tinham outras pessoas que não estavam pegando fundão. Acho que o Amoedo não pegou fundão, cara, né? O Amoedo não pegou, também, o próprio Bolsonaro não pegou, vários bolsonaristas não pegaram, e a gente manteve. Não, vamos. Os caras perceberam essa virada antes. Que eu queria... Os caras perceberam antes. Os caras falaram, meu, ninguém liga pra fundão, irmão. Vamos pegar e vamos fazer bancada. E eles fizeram. A maior bancada do Congresso hoje é bolsonarista e pegou fundo eleitoral. E aí, no caso da gente, que a gente virou por último, dá mais trabalho. A gente ficou como como é que eu vou dizer... A gente ficou com o trabalho de falar, não, velho, a gente vai ter que pegar. E todos os outros que pegaram não têm esse trabalho. Mas é um ônus que a gente tem que comprar. Ou, de novo, eu tenho escolha até hoje. Até hoje eu nunca peguei R$1 de fundo, tá? Nem o MBL, porque, enfim, a gente nem tem o partido. Eu posso simplesmente pegar e falar o seguinte, então não vamos usar. Beleza, eu vou te falar o que vai acontecer. Nós vamos eleger o Kim, nós vamos eleger o Guto, nós vamos eleger a Amanda. Os mais midiáticos. Talvez uns 2 estaduais. Talvez um no Paraná. E é isso, a gente põe 2 deputados federais, 3 estaduais, 3 federais no máximo 3 federais, duvido que a gente consiga, mas 3 federais no máximo, uns 3 estaduais, e a gente vai ficar 10 anos nisso. Ou a gente usa o fundo e a gente tenta eleger bancada,
Se não agora em 26, a gente elege um monte de deputado estadual, depois transforma esses deputados estaduais em federais, faz bancada e chega numa majoritária com chance de ganhar, principalmente a presidência da República. E um ponto que eu vejo dessa parte de fundão, do político querer ter mais dinheiro pra fazer propaganda e se eleger, por que você acredita que eles sempre votam pra ter um fundo maior? Porque a população não liga. Mas que vantagem que você vê que eles têm de fazer mais propaganda, por exemplo? Ué, porque é o seguinte, não só fazer mais propaganda, como você ter mais dinheiro pra fazer esquema. O fundo eleitoral hoje, o fundo para você fazer propaganda de eleição, ele não só te possibilita fazer mais propaganda, como possibilita o dono do partido ter mais moeda de troca na hora de chamar as pessoas. Então, ó, eu sou dono do partido, eu vou te dar tanto e vou te dar tanto. Eu que mando. Então, eu posso te dar mais. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho pra te agradar. E eu tenho mais dinheiro pra fazer corrupção. Então, mano, é o seguinte, velho, vamos fazer teu santinho? Vamos. Quanto custa cada santinho? Sei lá, custa 1 centavo, cobra 2. Entendeu? Cara, a regra do Brasil é essa. Né? Então, você usa muito dinheiro de fundo pra você ter um monte de corrupção. Né? E assim, cara, por que eles não vão aprovar? Quem aprovou se reelegeu? Né? Então, por Se a que não população vão não se importa com isso na hora de lógico, votar... cara. A gente falou tanto do fundo do PT. Tanto. Fundão, cara, fundão. O Bolsonaro foi lá, aumentou a primeira vez. Depois ele foi lá, aumentou a segunda vez. E uma história que eu sempre conto. Ó, essa história aqui, ó. Todo podcast que eu vou, eu conto. Que é do Flávio. Só pra vocês já sabem essa história, não? Já sei. Mas Já pode sabe? falar aí. Você sabe essa história do Flávio? Ah, então vai ficar sem graça. Não, mas o povo, às vezes o cara tá assistindo Não, mas é que eu sabe, conto de então. um jeito engraçado, porque eu falo o seguinte. O Flávio Bolsonaro falou que ele era contra o fundo eleitoral. Aí chegou a votação pra ele votar do fundo eleitoral. Ó, você tem que votar, contra ou a favor. Aí ele foi lá e votou a favor. Aí eu sempre pergunto, que vocês já sabem. Eu vou perguntar pra você que está assistindo, antes de eu falar a resposta. Qual você acha que foi a desculpa que ele deu? Ele falou, sou contra o fundo. Chegou a votação, votei a favor do fundo. Qual foi que você acha que foi a desculpa que ele deu? Pensa mais imbecil do mundo. Sim, ele falou que ele apertou o botão errado. Só que tem um problema. Porque teve o segundo turno da votação. Aí ele falou o quê? Puta, apertei o botão errado de novo. Só que tem o outro problema. Porque esse foi o primeiro aumento do fundo. 1 ano e meio depois, chegou o segundo aumento do fundo. Mais 2 votações. O que você acha que ele fez? Puta merda, meu. Apertei o botão errado 2 vezes de novo. O cara apertou 4 vezes o botão errado. Ganhando 40 mil reais por mês. E você, Bolsonaro, e o fundo eleitoral? Vai se fuder, meu. Eu vou pegar o fundo pra combater a galera que você acreditou e te enganou. Entendeu? Então é muito simples pra mim, cara. É muito simples. O Brasil deu um recado. Não ligamos pro fundo eleitoral, infelizmente. Então vamos pegar, vamos usar e vamos acabar de forma de cima pra baixo. E inclusive é o seguinte. Eu desafio qualquer pessoa a dizer qual projeto político está escrevendo um livro onde nesse livro consta você só vai fazer parte do partido se você for contra o fundo eleitoral. Me fala um. E aí eu voto nele. Outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos votar só em quem não usa fundo? Beleza, em quem você vai votar em qualquer outro estado que não seja São Paulo, Rio e Paraná? Porque eu acho que só nesses 3 vão ter gente. Talvez um no Rio Grande do Sul ali, ou outro. Tá, você tá no Acre, você tá no Amazonas, você tá no Pará, você tá no Tocantins, você tá no Piauí, você tá no Ceará, você tá no Rio Grande do Norte. Pode fazer a lista. Vamos lá, você tá no Sergipe, que eu xinguei a galera de Sergipe agora. Tô no Goiás. E aí? Quem você vai votar? Então que seja na gente que vai combater o fundo, né? E eu queria voltar até numa parte do mérito que você estava falando aqui sobre a questão do Bolsonaro ter colocado Aras na PGR, que não denunciou ninguém, né? Quando você fala de uma série de ações que o Bolsonaro fez que caracteriza uma traição dele com seus eleitores, ao que você atribui a intencionalidade, a intenção? Por que essa traição aconteceu? Porque é o seguinte, cara, o Bolsonaro, vamos lá. É muito importante entender quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um cara que ele se elegeu para deputado federal como um membro corporativista das Forças Armadas. Ele foi um cara que ele era queimado nas Forças Armadas, só que ele tinha bom trânsito ali com as pessoas, que ele sempre foi essa figura carismática e tal. Então, ó, irmão, você vai estar lá dentro defendendo a gente. Aposentadoria especial para militar, etc, etc. Ele ganha eleição. Quando o Lula era presidente, durante os 2 governos do Lula, o Bolsonaro votou 98%, eu não lembro agora, tem um número lá, 98% com o governo Lula. Votava tudo com o Lula, irmão. Votava tudo. Ele elogiou caramba, como é o nome dele? O antes do Maduro. Qual é o nome do cara antes do Maduro? Chaves. Chaves. Ele elogiou o Chaves. Cara,
Não tinha esse direito. Deu entrevista pra Playboy falando que ele era a favor do aborto. Irmão, tava lá. Aí, o que acontece? Nem tinha intenção de ser presidente naquela época, Imagina, nem sonhava. O que aconteceu? Em 2013, Gigante acordou, manifestação, não sei o que lá, começa a surgir na internet páginas de sátira política. Uma dessas páginas começa a colocar uns vídeos antigos do Bolsonaro. Ele com a Maria do Rosário, vagabunda, dá que eu te dou outra aí, pô. Uma entrevista dele de 2009, que alguém fala alguma coisa, é só não roubar, não matar, não estuprar, que não vai preso, porra. Né? Aí tem lá, bandido tem que se fuder, acabou, não sei o que lá. Ele começa a ficar memético. Tem um movimento no Brasil do Olavo de Carvalho de que tem que ter intervenção militar. Ele flerta com esse movimento. Intervenção militar não pega bem. O impeachment pega bem, que era a gente que estava criando. Era o MBL que estava criando. Se atrela o impeachment, vias democráticas, legal. Passa o impeachment, ele, Olavo de Carvalho tá fortão, tô junto com o Olavo. Aí ele passa a ser contra o aborto, aí ele passa a ser o conservador cristão desde criancinha, tá, pessoal? Tá bom. Aí é o seguinte, quando você pega a história dele, enquanto ele foi deputado, o que ele fez? Ele colocou a família para ser política e roubar junto com ele. Então eu falo aqui sem medo de processo. O Bolsonaro é ladrão. E não é que é ladrão de galinha. Ah, mas o PT roubou muito mais. Ah, mas o Bolsonaro também roubou e o Bolsonaro roubou muito. E por conta do roubo do Bolsonaro, a gente tem o que a gente tem hoje. O que ele fez? Ele tinha funcionário fantasma, ele tinha rachadinha pra caramba, os funcionários revezavam entre o Jair, o Flávio, o Carlos. O Eduardo Bolsonaro, junto com o Flávio Bolsonaro, foram funcionários fantasmas do Roberto Jefferson. Tem lista de presença deles. Estou presente em Brasília, tá? Assinei aqui. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, ele estava fazendo prova na faculdade no Rio de Janeiro. Então, o Bolsonaro sempre foi um cara do centro. Ele, sou do centrão, pô. O Bolsonaro sempre foi um cara corporativista, do centrão, rachador, como 90% dos políticos do Rio de Janeiro. Ah, mas o Flávio Bolsonaro rachou? Pega lá na lista da Alerj. Todo mundo rachava, é verdade. Só que só o pai dele virou presidente da República. Aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro ganhou, isso é muito importante deixar claro, o Bolsonaro vem de uma família de ladrões. O Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis em dinheiro. O Bolsonaro roubou são dezenas de milhões de reais, ele e a família dele. Ele colocou o Carlos Bolsonaro para disputar a vereança contra a própria mãe, velho. Que porra de família é essa? Que ele colocou a mulher dele como vereadora, brigou com a mulher, começou a pegar outra, falou, não, agora o meu filho vai disputar com a minha mulher para tirar a cadeira da minha mulher. Pra pôr ele. Por isso que o Carlos também tem esse problema psicológico todos. Então, o Carlos Bolsonaro é o reflexo do que não tem essa de família. Na hora de fuder a ex-esposa, ele pegou e pôs o filho pra brigar com a mãe, velho. Beleza. Quando ele ganha a eleição pra presidente, em 2018, o Ministério Público, peraí, velho. Vamos mandar com o Flávio tá na Alerj, não tem foro privilegiado. O Ministério Público do Rio de Janeiro começa a andar, começa a descobrir um monte de coisa. Aí vem a questão. Descobrir a rachadinha do Flávio. Sempre que toca no nome de quem tem foro privilegiado, você precisa da autorização do PGE. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô rachando aqui. Eu sou ladrão tal, e ele é deputado federal, ele é meu irmão. Aí eu tenho uma mensagem pra você, meu funcionário, deposita metade pra mim, metade pro meu irmão. Ele tem foro, já não pode mais mexer. Entendeu? Então, tudo que caía no Bolsonaro travava no foro privilegiado. E o Flávio, não vou pedir foro, ganhou pra senador, assumiu como senador, pediu foro privilegiado. Então as investigações todas travaram. A partir dali o STF chegou pro Bolsonaro, vem cá. Mais especificamente o Toffoli. Senta aqui. Seguinte, tá aqui as investigações, Não, então vamos ver isso aí, né? Então é o seguinte, eu quero que você indique o Cássio Nunes pro STF. Eu quero que você indique o André Mendonça, que é assessor do Toffoli, ambos a favor do inquérito das fake news, que é o que o inquérito não é do Moraes, o inquérito é do Toffoli. O Moraes é o relator. Ambos a favor. Na PGR você vai colocar um petista, que é o Augusto Aras, e ele não processou absolutamente nenhum corrupto, tá? Você não vai acabar com a decisão monocrática de ministro Supremo, passou no Congresso, você vai vetar. E beleza, ele foi fazendo tudo. Então, por que ele quis fazer isso? Porque ele está no colo do sistema. Teto de vidro. Ele tem teto de vidro. Se ele fosse macho mesmo, ele ia falar, irmão, anda com essa porra, foda-se, eu vou ser a bala de prata. Me prende, me fode, mas eu vou acabar com o poder de vocês. Ele podia até assumir. Irmão, é o seguinte, não vou mentir pra vocês. Rachei, fiz merda, fui um dos caras, me tomei um chá de consciência,
tive a chance, a bola pingou no meu pé, sou presidente do Brasil, vou acabar com isso. Eu vou ser o ladrão que vai acabar com outros ladrões. Me desculpa, me prende, mas acabou com decisão monocrática, acabou com isso, acabou com aquilo, pacote anticrime, não sei o que lá. Ele podia ter sido foda. Eu ia pagar um pau pra ele. Eu ia pagar um pau pra um ladrão. Falar, esse foi ladrão, mas esse foi foda. Esse foi foda. O que ele fez? Enterra qualquer propósito, põe as pessoas na porta de quartel pra brigar por mim. Bolsonaro acima de tudo, família Bolsonaro acima de todos, e eu não posso ser preso, e enterrou tudo. Então é isso, velho. Então o Bolsonaro é traidor. Quando a gente vai enxergar isso? Quando a gente vai enxergar isso? Né? Aí a gente vai começar a se E é triste você ver a transição, né, que isso aconteceu, porque quando você volta ali pra 2013, que você tava falando do Gigante Acordou, né? Eu não sei se vocês estavam acompanhando na época essa cena política que tinha. Pô, existia uma energia de renovação, sabe? Porque desde criança ali... Eu era criança, eu era FHC, e aí depois teve Lula, teve Dilma, e eu entendi que a população não gostava de políticos, em geral, né? Aí chega 2013, parece que todo mundo fala assim, cara, acabou, agora vai ser uma população vigilante, que vai olhar, que vai cobrar e tal. Caraca, naquela época lá, eu não fui pra rua porque minha mãe não deixou, mas isso aqui eu quis. Eu fui nas duas. Mas aí, na época eu tava muito esperançoso do que tava nascendo ali, né? E aí, quando começa a surgir movimentos, aí o MBL na época você nem tava, eu lembro que tinha o Kim Kataguiri e o Holiday, que eles faziam os vídeos lá, eu via no Facebook e tal. E aí, achava, uma galera jovem, inteligente, falando dos negócios, achei interessante o movimento que tava nascendo. E ali em 2017, 2018 já foi a eleição do Bolsonaro, acho que 16 e 17 foi quando eu comecei a ver muito a viralização desse personagem Bolsonaro, que aí são os vídeos de Super Pop, de CQC, na verdade, ele já tinha começado, tá? 2014, 2015, ele já tava começando a internet. 2016, ele já começou Super Pop, não sei o que lá. 2017, quando o Dória assume, ele já tava numa crescente. Tanto que ele começou a bater muito no 17, Dória. né? 17, logo no começo de 17. Sim. E eu lembro, assim, de ter muita gente na época que batia na coisa do, sei lá, do racista, homofóbico e tal, só que aí, por outro lado, o cara tava falando coisas do tipo assim, não, eu quero ter... Eu lembro que até em 2018 ele foi naquele Roda Viva, aí falaram assim, qual é o legado que você quer deixar do seu governo? Aí ele, eu quero fazer um governo liberal. Pô, cara, interessante, né? Uma proposta que eu nunca vi nenhum possível presidente falando. Então houve esse movimento que não era, pelo menos no primeiro momento, centralizado na imagem de uma pessoa, que na minha opinião era o que a população se levantou em 2013. Sim. E aí a gente pulou pra 2025 e aí volta pra uma situação que parece que foi o que eu tava falando aqui agora há pouco. Pô, você fez uma crítica um pouco fora ali ao Bolsonaro ali, pronto, você já virou comunista. Não, mas eu vou te falar uma coisa, é um pouco de ilusão, tá? Eu também já tive essa ilusão de que a gente tem que defender ideias, sei lá. Tá, isso é lindo. A verdade é que isso é no mundo, tá? Isso não existe. A política, ela é personalista. O que a gente não tem é uma capacidade de entender acima da nossa emoção e da nossa identificação com a pessoa A, B ou C, se ela está nos traindo ou não. O brasileiro é um povo que tem muito pouca capacidade de entender que alguém o está enganando. Isso é ridículo, cara. Não tem problema você gostar de alguém, porque a política no Brasil, ela nem é um concurso de tecnicismo. Ela é um concurso de identificação. Eu me pareço com você, então eu vou delegar a você o poder de decidir por mim em coisas que eu não tenho tempo para decidir. Porque eu vou fazer pão, porque eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu sou padeiro, vou fazer pão, eu sou, sei lá, engenheiro, eu vou construir prédio. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Então você parece comigo? Decida por mim. Então, o problema é que a gente não tem... E aí volta no começo do papo. A gente não sabe de quem a gente é. Então a gente não sabe quem é que parece com a gente. Então a gente não tem capacidade nem de entender quando o cara nos rouba ou quando o cara nos trai. E aí a gente tem uma mentalidade horrorosa que é tipo assim... Se você roubar, é como se fosse um de nós que chegou lá e se eu chegasse lá eu também roubaria. Entendeu? Tipo assim, ele derrubou lá, mas posso falar, se eu estivesse lá eu também queria filé mignon pros meus filhos. O que é a pior mentalidade de todos, porque aí você precisa de uma reforma muito mais profunda, que é uma reforma de identidade. Então eu acho que esse discurso de a gente tem que defender ideias não políticas, cara, ele tá tão distante. Mas só uma coisa interna que você tá falando, essa questão da identificação eu vejo inclusive isso sendo usado para defender a postura do Bolsonaro de tentar defender os filhos. Eu já vi muita gente, inclusive de seguidores e tal, tô falando essas coisas, eu tenho certeza que meu inbox vai lotar de gente falando que se decepcionou com o que eu falei aqui, sabe? Mas tipo, e eu já citei isso em algumas vezes, muita gente percebe que o Bolsonaro, ele traiu algumas pautas que ele tinha prometido, mas para proteger o filho, a gente é capaz de loucuras, Sim. Tá ligado? Então vamos lá, primeira coisa, ele não fez pra proteger o filho, fez pra proteger a si mesmo, tá? O Bolsonaro não tá pedindo anistia pro Flávio, ele tá pedindo anistia pra si próprio.
tá? Esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro fez parte não só do golpe de Estado, onde ele era o pivô, mas ele, antes dessa tentativa de golpe de Estado, ele era um ladrão junto com o Flávio e junto com outros, né? Então ele era um ladrão. O Bolsonaro era um ladrão. Ele tem funcionário fantasma, ele tem rachadinha, ele é ladrão. Ponto final. Então ele tá defendendo a si próprio. Segundo ponto, vamos supor que ele é um cara ilibado e só o filho dele fez merda. Então beleza, irmão, seja um bom pai, mas não vai ser meu presidente. É simples demais. Você quer ser um bom pai? Vai lá, velho. Defende teu filho, vai visitar ele na cadeia, vai trocar ideia com os juízes, vai dar um suborninho pros juízes, faz o que você quiser. Só que eu preciso de um PGE que vai processar e prender corrupto. Eu preciso de um STF que vai ter 2 indicações, que vão ficar mais de 20 anos lá, que não podem ser garantistas. Entendeu? Eu entrevistei uma mulher na Paulista e ela falou essas duas coisas. Primeiro ela relativizou, falando, mas o Flávio roubou foi pouquinho também. Olha o que o PT roubou. Então... né? Você não pode ser moralista também. Tá bom, então. Ele não roubou pouco, mas mesmo que ele tivesse roubado pouco, a consequência do roubo pouco dele foi terrível. Ou, mas, o Bolsonaro também tá defendendo o filho, né, meu? Pô, se fosse eu também defenderia. Então, cara, de novo, escolhe ele pra ser um bom pai. Deixa ele fora da presidência, deixa ele ser um bom pai e vote num presidente que vai representar o que você precisa pra você defender os seus filhos, cara. Porque pro Bolsonaro mandar 2 milhões de reais de Pix pro Eduardo ficar nos Estados Unidos lá, pra ele defender a roubalheira do Flávio, o teu filho vai ficar sem o que comer, o teu filho vai ser assaltado, porque nós vamos continuar com um país corrupto, com diferença social absurda, porque você tá votando num cara que não processa corrupto, velho, com medo de prender a própria família. Então você quer defender o Flávio? Então saiba que você tá colocando o teu filho como sacrifício do filho do Bolsonaro. E mantém o país em um governo que acaba sendo, na minha visão, ainda pior, né? Então acho que tem essa questão também. Com certeza, velho. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.